Pessoal, eu coloquei esse título aí, eu coloquei como, mais assim para fins didáticos, eu coloquei como identificando um novo chamado. Mas entendam sempre que o chamado é uma coisa só, multifacetada. Na verdade, aqui é um chamado ou para entrar numa outra esfera ou para trocar de esfera, certo? Mas a gente pode também usar esse conceito chamado de uma maneira mais restrita, dizendo que chamando essa esfera de apesar de ser um outro aspecto do chamado global na nossa vida, a gente pode interpretar também como um novo chamado, né? Como é que a gente discerne isso aí, né? Então, para quem esperava aí um programinha de 5, 6 passos, eu vou ter que decepcionar, né? No meio reformado, nós não se trabalha com subjetividade pura, né? O cristianismo ele foi muito afetado, aqui no Brasil especialmente, por uma vertente excessivamente mística, né? Por causa da predominância do pentecostalismo na igreja brasileira. Então você tem misticismo em grande quantidade, em quase todas as doutrinas você tem um forte elemento místico. E aí, evidentemente, que quando você fala em chamado para as pessoas, elas vão imaginar sempre alguma coisa no coração, ou um sentimento que elas vão dizer sempre para você que Deus colocou, porque Deus está me chamando, porque eu estou sentindo, né? Então sempre esse elemento místico e altamente subjetivo, né? Que muita gente gosta desse tipo de coisa, considera que é mais espiritual, se for dessa maneira e tal. No meio reformado, a gente sempre trabalha com a criação junto com a redenção. Esse mundo, ele é de Deus. Como nós falamos lá no início, quando nós colocamos a base para esse estudo, né? A gente falou como Deus criou todo o mundo material e tudo era muito bom. E Deus nos conclama sempre a pensar, a refletir, vinde e arrazoemos, transformai-nos pela renovação da vossa mente, né? O John Piper, a Fiel, traduziu ali o livro do John Piper de uma das conferências, né? Que o nome da conferência era Pense, né? A ideia é sempre de reflexão à luz da revelação que a gente tem na palavra, certo? E aí o Espírito Santo habitando no nosso interior, ele vai nos guiando através da nossa mente, através também dos nossos sentimentos, sim, mas tudo interligado, nunca separado, nunca coisas em que há assim uma desconexão de algum pedaço, tudo é integrado, né? Sempre o que me fascinou na doutrina reformada é que tudo é importante, tudo está incluído, tudo é junto, não tem essa fragmentação, né? Então, quando a gente fala na doutrina reformada do chamado, a gente sempre trabalha com alguns parâmetros, e daqui a pouco eu vou entrar aí nesses itens, né? Mas o ponto de partida é o seguinte: lembra o que a gente falou no domingo passado, que o chamado é sempre presente. Você está onde Deus quer que você esteja hoje. Isso não significa que Ele quer que você fique ali naquela posição para sempre. Mas como é que você sabe que é para você mudar? Por exemplo, você é solteiro e agora talvez tenha aparecido a oportunidade de você se casar. E aí? Isso evidentemente implica numa mudança de esfera, muda o teu chamado fica diferente, né? Ou então você tem um filho, teu chamado já vai ficar diferente de novo, você não era pai, agora você vai ser pai. Então como é que funciona isso aí, né? Como é que eu sei que eu tenho que trocar de profissão, trocar de emprego, né? Essas decisões que a gente tem que tomar, né? Especialmente essas decisões chamadas de centrais, né? Porque muito da nossa vida gira em torno dessas decisões. Um princípio que a gente tem que lembrar é que isso deve ser feito com algum cuidado. Lembram lá de 1 Coríntios 7? Né? Que vocês devem permanecer na vocação em que foram chamados. Aí ele falou assim para os escravos: se você foi chamado escravo, permaneça escravo. Se aparecer a oportunidade de ser livre, então aproveite a oportunidade. Mas não queira mudar, porque agora eu sou cristão, então agora eu tenho que mudar. Não. Na verdade, Deus ele controla, através da providência, ele está com total controle sobre a tua vida. Né? Você está onde Deus queria que você estivesse mesmo.
Né? Lembram que nós falamos no domingo passado, quando, aquela frase do Lutero, dizendo que Deus é soberano até sobre a nossa tolice e sobre Satanás? Então, mesmo que você tenha sido colocado numa situação muito ruim por causa de pecado, por causa de uma coisa assim, Deus vai continuar cuidando de você. Certo? É claro que você vai colher as consequências dos teus atos, isso não tenha dúvida. Mas se Deus te ama, se Jesus Cristo morreu por você, não é o que você faz ou deixa de fazer que vai mudar isso. Né? Filho é filho, faça o que fizer. Né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Essas mudanças no chamado, já falei então, elas não são místicas. E assim, como é que isso é trabalhado? Eu gosto das palavras usadas pelo Tim Keller, que ele usa essas 3 palavras aí. Você tem que avaliar afinidade, habilidade e oportunidade. Essas 3 coisas têm que estar presentes. Normalmente, ensinos sobre tomada de decisões vão muito só naquele primeiro aspecto, que é a afinidade. A afinidade tem a ver com você, certo? Do ponto de vista reformado, a coisa é mais ampla e nunca é só subjetiva. Né? Então, por exemplo, eu tenho um chamado para pregar o evangelho lá na África. Se ninguém quiser te enviar, porque perceberam que você não tem capacidade para isso, não é a tua habilidade, né? E aí a oportunidade não vai aparecer, você não tem chamado coisa nenhuma. Certo? Do ponto de vista reformado, você não tem nenhum chamado. Você tem um sentimento de que você gostaria de ser alguma coisa que você não é. Então toma cuidado com uma coisa meramente mística, meramente subjetiva. O primeiro ponto ali, a afinidade, é o único elemento subjetivo. Eu tenho que querer fazer aquilo. Certo? E esse querer, gente, pode ser além de um mero desejar porque eu gosto. Pode ser, a afinidade aí inclui também, eu sinto um senso de obrigação. Pode ser, pode ser. Eu vou fazer porque eu sinto que eu devo fazer. Pode ser. Apesar de não ser prazeroso, de repente, para mim. Não é só o que eu gosto, vou fazer o que eu gosto. Não, eu sinto muito forte dentro de mim um senso de obrigação. O Sproul, ele conta sempre uma história de uma menina que ele viu jogando golfe. Ele falou que essa menina era simplesmente um prodígio. A melhor jogadora de golfe que ele já tinha visto, e ela ainda era extremamente jovem. E ela batia qualquer cara já experimentado e tal, né? E ele conversando com ela, ela falava assim, que ela só fazia aquilo porque o pai dela obrigava ela odiava fazer aquilo. Então ela tem o quê? Ela tem a habilidade, que nós vamos falar daqui a pouco, mas ela não tinha afinidade. Ela até tem condições de fazer aquilo, mas ela não quer fazer. Deus não colocou no coração dela um desejo por aquilo. Certo? E assim a gente sabe, né? A gente às vezes fica pensando, né? Poxa, o Pelé foi o maior jogador da história. Mas talvez o melhor jogador da história, potencial, nunca tenha jogado futebol. Né? Porque ele simplesmente, aquela habilidade ficou adormecida, não houve oportunidade e tal, né? Mas ele tinha em si, né? Não era o Rafa, não. Isso eu tenho certeza. Isso é? Então tá bom. Tá certo. Gente, afinidade, ela tem a ver com o que eu tenho no coração, certo? É muito difícil você persistir por muito tempo com uma coisa que você não quer fazer, que você não tem o desejo de fazer, que você não se vê fazendo aquilo, certo? Quantas histórias tem ali, inclusive no contexto de igreja, né? O Sproul conta algumas histórias de pessoas que, por exemplo, iam nesses esforços evangelísticos e a pessoa se sentia a pior pessoa do mundo fazendo aquilo ali. Aí ela chegava para o Sproul e falava assim, olha, eu não suporto fazer isso aqui. Isso aqui eu prefiro morrer do que fazer isso aqui, né? Mas aí ela falou assim, cada vez que eu vou com um sofrimento tremendo. Mas fazendo isso, eu percebi que a gente vai aí na rua, falando com as pessoas, e eu vi que tem muita gente desempregada aí na rua. E eu queria fazer um trabalho aqui na igreja, ele tem uma igreja grande lá na Flórida, né? E eu queria muito, né, fazer alguma coisa, porque eu acho que eu tenho condições de fazer, para ajudar essas pessoas. Eu queria fazer algum tipo de trabalho em que nós ajudássemos a achar colocações para essas pessoas que estão desempregadas. Né? O Sproul respondeu, então vai, faz, achei ótima ideia.
E foi um sucesso, Deus abençoou e abençoou muitas vidas. Aquela pessoa estava fazendo a coisa errada para ela, né? Cada pessoa tem a sua habilidade, a sua constituição para fazer as mais diversas coisas, e aquela massificação, todo mundo tem que ser igual, aquilo ali é uma coisa que não agrada a Deus. Deus não fez assim. Olha ao seu redor, olhe as árvores, olhe as plantas aí, veja se Deus é um ser massificante que faz tudo igual, né? Olhe para as pessoas, veja elas fisicamente, veja se tem duas pessoas que são iguais, né? Nem pai e filho não são iguais. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. A afinidade é muito importante, sim, deve ser levada em consideração, tá? Entretanto, não está sozinha. Habilidade. Você precisa ser capaz de fazer aquilo, para que Deus está te chamando, né? E isso nunca é você que opina. A sua opinião quanto à habilidade vale 0. Por quê? Porque a sua opinião é uma opinião distorcida. Outras pessoas é que vão ter que dizer a seu respeito. Isso é a nossa vivência sempre, né? Não é porque eu quero ser um médico que então eu vou ser um médico, né? Outras pessoas vão me avaliar para ver se eles podem me dar um diploma de médico. Eu não vou dizer se eu posso ser médico ou não. Eles vão dizer. Então isso é uma coisa normal. A habilidade nunca é avaliada pelo próprio sujeito, né? Na igreja é muito comum, tem aquele livro do Spurgeon, né? Lições aos meus alunos, em que ele fala como é que ele fazia com os indivíduos, né? Porque todo mundo é pregador, né? Então o indivíduo vinha e queria entrar lá na escola do Spurgeon para fazer pregação e aprender e não sei o que, e se tornar pastor. E aí você vê lá o Spurgeon falando, né, como ele tratava mal, né? O Spurgeon é aquele cara assim que todo mundo gosta dele porque não conheceu, né? Se conhecesse, não sei se iam gostar tanto, porque ele era duríssimo. E aí os caras chegavam lá, aí vinha o indivíduo que era gago, o outro que tinha um pulmão fraco, né, naquele tempo, não tinha microfone. Aí ele dizia para o indivíduo assim: não, você não vai ser pastor coisa nenhuma. Se Deus quisesse que você fosse pastor, ele tinha te dado um pulmão forte o suficiente para você lançar a voz lá atrás, naquele cara que está ouvindo lá, né? Eu humilhava mesmo. Impressionante. A gente acha engraçado na hora, mas se fosse você, não ia achar engraçado não. Mas ele era duro assim mesmo, porque a pessoa, se Deus quer que uma pessoa faça uma coisa, ele capacita, né? Então, muita gente se ilude, nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, a habilidade é uma coisa que tem que ser discernida por outras pessoas, né? Isso aí nas mais diversas decisões. Aqui, por exemplo, a decisão quanto ao casamento, a sua filha quer casar com o fulano, né? A sua opinião é muito importante. A opinião de outros irmãos da igreja, né, sobre a habilidade dela e do fulano, né, em constituir um bom casal, né? Isso deve ser levado em consideração. Não pode ser, eu sou tão apaixonada por ele, não sei o quê. Não importa isso aí, né? Porque isso é muito pouco, né? Importa porque é a parte da afinidade, mas sozinho não significa nada, né? Tem que ter afinidade, habilidade e oportunidade. Oportunidade é controlada pela providência de Deus, né? Deus vai abrir uma porta em algum lugar se Ele quer que você entre por ela. O texto lá de 1 Coríntios fala isso. O próprio Paulo falou para os escravos: se aparecer a oportunidade de você ser livre, aproveite a oportunidade. Mas aí Deus é que está no controle. Ele vai abrir a oportunidade para alguns, para outros não. Deus é que sabe, né? Então não adianta eu querer muito uma determinada coisa e não tenho a chance de viver aquela coisa porque não apareceu a oportunidade. Essas 3 coisas têm que estar juntas. Só que aqui eu quero fazer algumas ressalvas. A primeira delas é a seguinte: não é porque há dificuldade que é para você desistir. Muitas vezes a ausência de uma oportunidade, por exemplo, é aquilo que vai te motivar a orar em cima. É na hora em que as portas todas se fecham que é a hora da oração. Deus está te provando, né?
Então não é assim, vai dar tudo certo, daí vai ter todas essas 3 coisas, vai estar tudo certo, então Deus está me chamando, pronto. Não é assim. Às vezes Deus está te chamando, mas é em meio à dificuldade. O Mark Driscoll falava, né, ele fala às vezes para os indivíduos, né, que se realmente você achou o amor da sua vida, pode se preparar que você vai achar obstáculo para conseguir chegar até ela. Algum tipo de impedimento vai ter. Né? Então se prepara porque você vai ter que lutar por ela. Né? Então isso é interessante. Realmente muitas vezes as coisas acontecem assim mesmo. Né? Então a gente precisa tomar cuidado para a gente não distorcer essa doutrina. Né? Não, porque não tem a oportunidade, então eu vou desistir. Não é para desistir. É para você orar em cima, pedir ao Senhor, né? Entendendo que o Senhor é governador sobre tudo o que acontece. Eu gosto muito da expressão que o Dr. Lloyd Jones sempre usava, né? Em que ele falava do romance da vida cristã. Você não sabe o que vai acontecer com você. Você não sabia há 20 anos atrás, você não sabe o que vai acontecer lá na frente, você não faz a menor ideia. Esse é o romance da vida cristã. Há um quê de aventura em viver, né? Com momentos de grande alegria e de júbilo e tal, e momentos de tristeza e sofrimento também. E tudo isso está fora do teu controle. Você não tem muito controle sobre isso, né? É o romance da vida cristã. Muito legal. Outro aspecto que nós temos que tomar cuidado aqui também é aquela ideia de ter errado a vontade de Deus. Casei com a pessoa errada. Escolhi a carreira errada. Cuidado, gente. Isso aí é um pensamento que não leva em consideração a soberania de Deus. Não é assim que a gente reflete. A doutrina do chamado não encaixa isso aí, tá? Não encaixa. Até os teus maiores erros que você cometeu estavam dentro do plano de Deus para a tua vida. Né? Nunca esqueça que o grande rei Salomão, construtor do templo, aquele que Deus escolheu para ser o construtor do templo, era filho da mesma Batseba com quem Davi adulterou. Isso justifica os erros de Davi? Não, claro que não. Né? Ele pagou caro pelo erro que cometeu. Entretanto, não existe essa de que, agora, puxa, Deus tinha tudo planejado, eu errei aqui, pisei no lugar errado, agora Deus vai ter que refazer tudo. Né? Esse é um pensamento que ofende a Deus. Deus é soberano. Deus é Senhor sobre tudo. Deus está no controle de todas as circunstâncias, tanto as boas como as ruins. Então isso a gente precisa ter em mente também. Cuidado com esse pensamento de que, errei, agora não tem mais jeito, né? Casei com essa mulher insuportável, não sei o quê. Então, gente, é a cruz para carregar dentro da tua caminhada. Né? Você vai trabalhar na vida dela, ela na sua. E tem que crescer, e tem que crescer juntos. Né? Essa é a ideia. Nem todo mundo vai ter tudo funcionando às mil maravilhas, tudo dando certo. Não é assim. Não é assim que funciona. É o romance da vida cristã. Ok. Vamos adiante? Falar em dificuldades e obstáculos. Forças contrárias ao chamado. Primeiro vamos falar de dificuldades que estão aí na sociedade, que estão no mundo ao nosso redor, certo? Nós vivemos um mundo de profunda secularização. A era chamada era pós-cristã, certo? Cada vez mais o cristianismo influi menos na sociedade. A chamada cristandade que durou aí uns 1500 anos está começando a desvanecer. Então, como é que isso está acontecendo? Não está acontecendo como alguns achavam, que vai ser eliminada a religião. Não, a jogada é outra. A jogada é confinar a religião. Deixá-la num lugar, num compartimento ali, seguro, separado, protegido, de tal maneira que ela não afete nada fora daquele ambiente seguro. Então, a ideia da modernidade é essa, tirar a presença de Deus de todas as esferas da vida.
Então eu já falei isso aqui num outro encontro, que os cristãos rejeitaram o ateísmo do mundo moderno, mas compraram a ideia de privatizar a fé, certo? Todo mundo caiu nessa aí, né? E nós precisamos nos examinar, porque a secularização é muito forte. E nós vivemos hoje uma sociedade global, a cultura nunca foi tão forte, o mundo nunca foi tão forte. Há um processo de massificação violento como nunca houve, né? Nós estávamos comentando lá em casa, né? Você fica imaginando o poder que tem uma empresa como a Disney Corporation. Todo mundo fica com medo aí de filmes que tenham alguma coisa de ocultismo e não sei o que e tal, né? Quando na verdade não percebeu que fez o que toda a humanidade ao mesmo tempo fez. Colocou todas as crianças para assistirem os mesmos filmes. Todos assistiram de ponta a ponta do planeta, em todos os fusos horários, todos assistiram os mesmos filmes quando eram criancinhas. Ali é irreversível o dano causado, né? Então há um processo acontecendo disfarçadamente que a gente precisa ficar atento, né? É interessante você observar esses fenômenos de massa, né? Essas novas mídias aí que colocam todo mundo numa forma, né? Olha o que está acontecendo, todo mundo está sendo massificado e está todo mundo aceitando, e os crentes estão aceitando e ninguém está criticando nada. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, o que é ruim joga fora, você não precisa daquilo, né? Então a gente precisa fazer uma avaliação de todas essas coisas. Como eu disse antes, ser cristão, viver a vida cristã nesse mundo mau é difícil. E aí então nós temos esse fenômeno da privatização da fé e, claro, materialismo e consumismo, né? Já falamos aqui, todo mundo é só ir num restaurante, qualquer um, não precisa ser muito bom, não. Você almoça melhor do que qualquer rei do passado. A sua vida é melhor do que a dos nobres de outros tempos. Muito melhor, certo? E ainda tem gente reclamando que eu não sou rico, que eu não tenho... Né? Que isso? Os nobres de outros tempos não tiveram o que você tem, né? Por uma miséria aí, um dinheirinho que você tem aí de troco no bolso. Materialismo e consumismo. Nós vivemos hoje o colapso do capitalismo. É isso que os sociólogos têm dito, né? Vocês estão acompanhando o que está acontecendo, né? O muro de Berlim ruiu, o socialismo ruiu já faz algum tempo, né? Isso não quer dizer que o capitalismo ganhou, porque ele está ruindo também, chegou a vez dele, né? Começaram os protestos em todo lugar. Por quê? Porque é aquela coisa, a desigualdade foi aumentando. Como já o Cotton Mather tinha dito, eu ia colocar a foto dele ali, esqueci, né? O Cotton Mather já tinha dito, o puritano de última geração, ele já tinha dito, a piedade gerou a prosperidade e a filha destruiu a mãe. Né? Quando os indivíduos viram que trabalhar duro, se organizar em empresas, né, colocar os outros para trabalhar para você, né, dando algum recurso para eles, que aquilo ali fazia você ser rico e ter tudo de bom e ser dono de tudo, aquilo ali fez saltar os olhos, né, e aí surgiu essa perversão que é o capitalismo moderno, em que numa mesma empresa os executivos ganham 100 vezes mais do que o indivíduo está no chão de fábrica, né? Como se o filho deles valesse mais do que o filho do operário. Eu não estou dizendo que eles têm que ganhar a mesma coisa, mas 100 vezes mais? Alguma coisa está errada, né? Na verdade, o capitalismo tornou-se darwiniano, né? Sobrevivência do mais apto, certo? E aí ele se tornou predatório. E aí há uma grande preocupação entre os sociólogos quanto ao colapso dele, né? E independente do... A gente vê hoje em dia, né, no mundo moderno, que uns têm dinheiro, mas não têm tempo, outros têm tempo, mas não têm dinheiro, e aquela coisa toda. Mas o que a gente vê em geral no mundo é pobreza espiritual. Pobreza espiritual causada pela distância do Criador. E essa distância vem de um pensamento materialista e consumista,
em que eu atendo às minhas necessidades de completude, de felicidade, eu atendo comprando coisas, né? Bugigangas normalmente. Isso aí tudo já é reflexo de um pensamento filosófico aí que já vem há muito tempo, né? A gente vê tudo que aconteceu aí depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né? No mundo. A gente vê que, por exemplo, os dois lados da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial ficavam lendo Nietzsche o tempo todo, né? Nietzsche é aquele filósofo que decretou a morte de Deus, né? Até coloquei aqui, tem uns desenhos legais que os caras fazem que eu queria até mostrar para vocês, né? Ali então, né, aquela linha da polícia, né? Porque Deus está morto, está escrito ali, né? E nós o matamos, eu e você. Certo? Essa era a ideia do Nietzsche. O mundo moderno matou Deus. Deus não está mais presente, Deus não faz mais parte da nossa vida, né? Esse aqui é legal porque é uma reação a isso, né? Deus está morto, é uma frase, né? Nietzsche, 1883. Nietzsche está morto, Deus, 1900. Essa aqui é boa, né? Ali embaixo eu coloquei um outro artista, fez um negócio ali com o super-homem, né? Que tem um U aqui na frente por causa do Übermensch, que é em alemão, né? O super-homem, o homem que o Nietzsche propôs, né? Porque o Nietzsche colocou o seguinte: ou você obedece a você mesmo, ou você obedece a outra pessoa. Ou você é dono do seu destino, ou um outro é. Então ele dizia que o super-homem é o sujeito que ele é senhor do seu próprio destino. Deus está morto. E como Dostoiévski, o escritor russo, disse, se Deus está morto, tudo é permitido. E é a sociedade que nós estamos vendo aí, né? Todo tipo de perversão vai aumentar cada vez mais, porque há essa percepção de que Deus está morto. Deus não faz mais parte desse mundo, né? Nós temos essa prosperidade toda aí que nós temos, então nós esquecemos de Deus. Deus já era. E nós precisamos nos examinar como cristãos, porque é claro que a gente vem aqui na igreja, a gente fala de Deus, mas a gente vai falar de Deus amanhã, segunda-feira, terça, quarta, nas mais diversas esferas da nossa vida. Deus está presente, nós vamos orar sem cessar em cada um dos nossos chamados. Nós vamos fazer como o Basílio disse, você está trabalhando com a mão e está louvando a Deus. Se não for possível com os lábios, com o coração. Isso é cristianismo. Então, na verdade, todo mundo acaba sendo afetado pelo mundo em que vive, né? Nós vivemos hoje no mundo dos 5 sentidos e nada faz sentido a não ser o prazer. Todas as pessoas vivem em função do prazer, vivem em função dos 5 sentidos. Tudo que existe é o corpo, então o corpo é endeusado hoje, né? Os 5 sentidos são o que há. E assim há então uma pobreza espiritual tremenda. E só a doutrina do chamado é que pode contrariar isso aí. Já vamos falar um pouco mais sobre isso. Porque o chamado, ele traz de volta aquela mentalidade ali, ó, o gratis pro Deo, é uma expressão em latim, né? De graça e para Deus. Eu não trabalho por dinheiro, eu não me vendo, né? Porque dinheiro não é uma questão econômica, dinheiro é uma questão espiritual. Porque ou nós servimos a Deus e usamos o dinheiro, ou nós servimos o dinheiro e usamos a Deus. Certo? Ou você serve a Deus ou a Mamon. Não dá para servir a 2 senhores, isso foi o Senhor que disse, não fui eu. Certo? Então o chamado contraria a mentalidade mercantilista em que tudo tem um preço, tudo é vendido, né? As coisas só têm valor quando tem dinheiro na jogada, né? Os próprios pais mudaram a maneira de lidar com os filhos, eles pagam os filhos para trabalhar em casa, para fazer um servicinho ali, né? Que é isso? Que mundo é esse? Mercantilização de tudo, tudo se tornou econômico, tudo tem um preço, tudo é dinheiro. O Chesterton, G.K. Chesterton, ele falou assim que a falsidade fundamental, no capitalismo vulgar, a falsidade, ele proclama a falsidade fundamental de que coisas não são feitas para serem usadas, mas feitas para serem vendidas.
Essa é a mentalidade do nosso tempo, né? As coisas não são mais feitas para serem usadas, elas são feitas para serem vendidas, para ganhar dinheiro, para alguém ganhar dinheiro. Então isso aí é uma coisa perigosa nos nossos dias, porque contraria a doutrina do chamado completamente. E isso aí, gente, trouxe uma coisa muito grave, muito séria, que todos nós estamos sendo vitimados por ela, que é a pluralização. O que é a pluralização? É o enorme aumento de opções que você tem na sua vida. Tudo hoje você tem 1000 opções. É a primeira vez que a humanidade passa por isso. Então, você vai comprar um sabonete e você tem 200 opções. Você você liga a televisão, você tem 120 canais, né? Então, tudo é plural. Tudo você tem opções sem fim. E isso gera uma opressão tremenda ao ser humano. O ser humano moderno ele é viciado em mudanças, certo? Então é aquela coisa, toda hora você quer... E você é vítima disso, todos nós somos, né? Então, eu tenho que trocar essa geladeira e tal. Por que não funciona mais? Por que não funciona mais? Não, eu tenho que comprar uma televisão nova. Por quê? Essa não está boa? Não funciona? Não, né? Nós somos viciados em mudanças, em opções, e isso leva, gente, a uma sensação de fragmentação, de estar quebrado, de não ser uma coisa só. A tua vida ela não tem continuidade, ela está sempre recomeçando. Ela não é uma construção, ela é um negócio que sempre começa de novo. E isso aí faz com que os indivíduos estejam exauridos, e aí eles precisam de terapia, e aí eles precisam de drogas. É a era da droga. É a era da droga, né? Legal, não importa. É a era da droga. São opções demais em tudo, escolhas demais para fazer, né? Você tem opções demais na hora de comprar, pessoas demais com que se relacionar, né? Quantos amigos você tem no Facebook? Eu tenho 353. Que isso, gente? Isso aí é ridículo. Vamos ter um pouco de senso de ridículo. Ninguém tem 353 amigos em toda a história da humanidade. Não, né? Então, na verdade, você está passando um atestado que você não tem amigo nenhum, porque você não sabe o que é isso. Você chama aquilo ali de amizade, né? Então, gente, vamos tomar cuidado com isso aí. São pessoas demais para se relacionar. Não é assim que funciona. Nós temos uma capacidade de relacionamento limitada. Certo? Critica-se tanto, não, porque panelinha. Gente, panelinha é da natureza humana. Não no sentido de desprezar o outro, mas no sentido de ter um círculo mais interno. O nosso Senhor Jesus Cristo tinha uma panelinha. Eram 12, dentro dos 12 tinha 3, dentro dos 3 tinha um, que é o amigo do peito. Né? É assim. E os outros não adianta achar ruim. Eu vou pegar Pedro, Tiago e João, eu sempre pego eles. Mas Deus, os outros vão ficar chateados. Não tem chateado, amigo. É assim que funciona a natureza humana, o homem é assim. Eu tenho afinidade maior com fulano e ciclano, eu quero bem para todo mundo. Mas a minha afinidade maior é com ele. Isso é normal, é absolutamente normal. Então é coisa demais para fazer, lugares demais para conhecer, informações demais para você se atualizar e acompanhar. Coisa demais para comprar, você tem que ter tudo, tem que comprar tudo, você tem que ter um perfil no Facebook, um Twitter não sei o quê, você tem que ter o teu perfil no YouTube, aí você tem que dizer quais são os teus vídeos favoritos, você tem que assistir o vídeo imbecil lá, qualquer, não sei qual, senão você fica para trás. Então assim, gente, nós estamos fragmentados, nós estamos ao mesmo tempo massificados e fragmentados. Isso é tão ao contrário, é tão na via contrária da doutrina do chamado, por isso que eu estou colocando aqui a dificuldade e obstáculo, porque isso é tão ao contrário da doutrina do chamado, que chega a ser gritante assim, o contraste. Né? O Os Guinness fala que o chamado, a doutrina do chamado, subverte a idolatria moderna das opções. Subverte a idolatria moderna das opções. Abra sua Bíblia aí em João 17:4. De novo a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. E vejam o que o Senhor Jesus disse ali.
Eu te glorifiquei na terra, ele está orando ao Pai, né? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. É um homem de 33 anos, nós já falamos, 20 anos ele desperdiçou, na opinião de alguns, eu acho, né? Que não entendem a doutrina do chamado, sendo carpinteiro. E durante 3 a vida dele foi extremamente intensa, né? E nós falamos daquele ciclo que ele faz, né? Ele vai para as multidões e busca isolamento, recarrega as baterias e volta, atua e volta, né? Fez a obra que tinha que fazer. Muitos interpretam esse texto aí, de consumar a obra que o Pai tinha dito para ele fazer, interpretam corretamente apontando tudo que Cristo fez. E outros apontam também corretamente tudo que Cristo não fez. Não escreveu um livro, não abriu uma escola, não iniciou uma revolução, não saiu pelo mundo a pregar. Ele tinha 33 anos, ele poderia ter, até os 80, já tinha dado a volta ao mundo conhecido. Né? Por que ele tinha que morrer com 33? Faria diferença se ele morresse com 80? Policarpo morreu lá com 83, né? Foi martirizado. Né? Por quê? Diminui o poder do sangue de Jesus se ele for crucificado com 80 anos? Ele fez exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Nem mais, nem menos. Quem vai levar o evangelho para o mundo não é ele, são outros. Já está programado quem são. Né? Isso são coisas que a gente tem que ter em mente. O fardo que a gente tem nas costas por causa da pluralização é a falta de identidade. Nós estamos fragmentados. Gente, se você mudar demais de cidade, viver em lugares diferentes demais, ver televisão demais, você já não sabe mais quem você é. Você perde a identidade. Quando o nosso trabalho, o nosso casamento, as nossas amizades, o nosso jeito de ser, os nossos valores, quando eles não conseguem ser conectados corretamente com o passado e com o futuro, você não tem mais identidade, você não sabe mais quem você é. Por isso que é tão ruim o que vem acontecendo na humanidade, essa desconexão entre a família mais ampla, né? Cada um se isolando, cada um se separando, né? Normalmente em função de dinheiro. A Bíblia tem algumas coisas legais. O Mark Driscoll, quando pregou sobre o livro de Ruth, ele criticou um monte o Elimeleque, que era o pai do marido da Ruth, né? Porque ele foi para Moabe por causa de dinheiro, por causa de recurso, e não levou em consideração o aspecto espiritual, por exemplo. Que chefe de família é esse que se preocupa só com o aspecto material? E foi tudo uma desgraça para aquela família, né? Até que Deus arrumou. Ou Ló, né? O Ló tinha a possibilidade de escolher 2 lugares. Um era maravilhoso. Abraão disse, você escolhe primeiro. Escolheu o melhor. Só que naquele lugar melhor, entre aspas, ficava Sodoma e Gomorra. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de fazer as escolhas, né? Porque a gente corre o risco de ficar em frangalhos. Você não sabe mais nem quem você é. E aí você é manipulado por todo mundo, né? Gente, a doutrina do chamado, é assim, a gente precisa entender que a vida moderna nos assalta com uma gama infinita de possibilidades, né? Mas nós temos que entender que nós somos finitos. Que nós não vamos poder conhecer todos os lugares, que nós não vamos poder comprar todas as bugigangas que a China vai querer vender para nós. Não vai dar, né? Então a doutrina do chamado, ela vem nos salvar nessa hora, porque o que a doutrina do chamado tem para nos dar? Uma vida focada. Uma vida focada. Como foi a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O chamado é um sim para Deus que implica em um não por causa das demandas modernas. O chamado produz visionários capazes de enxergar em meio à névoa
desse mundo moderno. Só o chamado é capaz de fazer isso. Então vamos ter isso em mente. Muito importante esse aspecto aí da pluralização, certo? Eu não estou nem um pouco preocupado em conhecer lugar nenhum, em fazer perfil em site nenhum e tal. Se for interessante eu faço, se não for eu não faço, né? Eu não preciso fazer o que me mandam fazer, certo? Eu estou diante da audiência de um. É para ele que eu vou responder. Ninguém vai sentar comigo no trono do julgamento. Ninguém. Eu vou sozinho lá prestar contas. Então ninguém vai me dizer o que eu tenho ou não tenho que fazer, o que eu tenho que ler, o que eu não tenho que ler, o que eu tenho que saber, o que eu não tenho que saber, né? Que filme eu tenho que assistir, que filme eu não tenho que assistir. Eu vou assistir o que eu quiser. O que eu não quiser, eu não vou assistir, certo? Ninguém vai me controlar. E assim cada um de nós tem que ser, certo? Porque nós somos do Senhor. Outro aspecto, caminhando, né? Cristãos. Cristãos sempre são um problema, sempre. Olha a história da igreja. Quem não viu ainda o curso de História da Igreja, né, vai lá pegar, por exemplo, um episódio como as Cruzadas, por exemplo, né? Tá aí. Hoje os nossos missionários estão apanhando lá nos países do Oriente Médio por causa das Cruzadas. Eles não veem o indivíduo do Ocidente como um ocidental, eles veem como um cristão. Esse cara aqui é um cristão, seja ele quem for, né? E eles odeiam, né? Então os cristãos sempre são um problema, porque eles sempre fazem as coisas de maneira errada, não entendem a palavra. Por isso que a igreja é tão importante, porque a gente precisa refletir, conversar com os irmãos, crescer juntos, avaliar, parar para pensar, julgar todas as coisas, renovação da mente, nova perspectiva, alimentada pela palavra de Deus. Isso aí tudo é tão importante, né? Essa camiseta aí, né? A camiseta americana que o Os Guinness cita no livro dele, mas tem, esse aqui eu peguei num site brasileiro. Tem no Brasil para vender a camiseta, né? Não dá para ler ali, né? O que diz ali? Jesus, em inglês, né? Jesus, livra-nos dos teus seguidores. Os cristãos sempre são um problema para o cristianismo por causa das bobagens que eles fazem e falam e da maneira como eles se comportam. Tudo são obstáculos, né? O próprio Nietzsche, ele disse uma frase interessante. Na verdade, só houve um cristão e ele morreu numa cruz. O escritor George Bernard Shaw disse o seguinte: o cristianismo poderia ter sido uma coisa boa se alguém o tivesse experimentado. É muito interessante o médico do rei Henrique VIII, lá no século XVI, XV, XVI ele viveu. Quando ele leu pela primeira vez os evangelhos por si mesmo, porque os evangelhos não eram abertos à população, ele era um médico, ele não tinha acesso, né, só monges e padres e coisas que tinham acesso. Quando ele leu os evangelhos pela primeira vez, ele exclamou o seguinte: ou estes não são os evangelhos, ou nós não somos cristãos. Tem a famosa frase do Gandhi, né? O Gandhi disse o seguinte: eu gosto do seu Cristo, eu não gosto dos seus cristãos. Seus cristãos são tão diferentes do seu Cristo. Então é interessante assim alguma coisa que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes realmente os próprios cristãos fazem um grande mal ao cristianismo pela maneira errada com que interpretam ele, a maneira errada com que o aplicam. E um outro obstáculo também na sociedade é a falta de respeito à liberdade cristã. Já falamos sobre isso, não vou repetir, mas os chamados de Deus, eles são livres, individuais, diferentes. Né? Deus não chama todos nós para a mesma coisa, né? E é comum em igrejas, e especialmente em seitas, né, a busca com unhas e dentes da massificação. Todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo sendo igual, todo mundo se vestindo igual, massificação ao máximo. É tudo que nós não precisamos, né? É tudo que Deus não quer. Liberdade cristã é muito importante, precisamos respeitar. Por isso nós temos que tomar cuidado com generalizações. Muito cuidado. Dificuldades pessoais, bem rapidamente. É claro que o pecado é a nossa grande dificuldade para vivermos o nosso chamado. Claro, óbvio, né? E o pecado pode ser entendido sempre como uma violação do chamado. É uma maneira de interpretar o pecado, né? Que torna mais ampla, porque eu posso violar o chamado. Por exemplo, se eu sou solteiro e eu tenho uma relação sexual, eu violei o chamado por uma grave falha moral. Mas eu posso violar o chamado de outras maneiras, sendo um marido negligente, uma esposa insubmissa,
eu não estou sendo quem Deus quer que eu seja. Um pai que não orienta os filhos, né? Que não ensina as verdades do Evangelho para os seus filhos. Negligência, né? Isso também é pecado. Então, quando você olha o pecado à luz do chamado, ele fica muito mais amplo. Não vai para a lei. Porque o chamado não é da lei, o chamado é do Evangelho. É claro que aí você tem a desobediência à vontade revelada. É claro que Deus nunca chama, nós já falamos isso no domingo passado, Deus nunca chama você a pecar. Né? Ah, será que Deus quer que eu case com aquela pessoa? Aquela pessoa não é cristã, Deus não quer. Ah, mas depois eu casei e deu tudo certo e tal, né? Claro, porque como eu falei, Deus foi lá e corrigiu o seu erro porque Ele te ama. Mas não se brinca com Deus. Você não faz jogos com Deus, você não faz barganha com Deus. O que o homem semear, isso ele colherá. De Deus não se zomba. Esse é que é o nosso aviso. A gente não brinca com isso aí, certo? Então, cometi um grave erro na vida, fiz errado e tal, né? Deus me perdoou e acertou e arrumou, e aquele indivíduo que era ímpio acabou se convertendo e tal. Glória a Deus, que bom, né? Do mesmo jeito que a sua, tem uma outra história em que aquele marido acabou e arruinou com a sua vida, com a vida dos seus filhos, porque ele servia a outros deuses, ele não servia o seu Deus, certo? Para toda história bonitinha, tem uma história que é uma verdadeira desgraça. Né? Então vamos tomar cuidado, de Deus não se zomba, com isso não se brinca. A idolatria está sempre presente também, nesse contexto da doutrina do chamado, como um obstáculo. Já falamos aí de algumas coisas como atrativos financeiros, né? Falamos lá do Ló, do Elimeleque. 3 coisas péssimas para você escolher um rumo na sua vida. 3 motivos péssimos, né? Atrativos financeiros, prestígio social na posição, e pressão dos pais e dos pares, certo? Não é assim que se toma decisões, né? Isso aí é idolatria, você está servindo a outros deuses que não o Deus verdadeiro, né? Vamos andar um pouco mais rápido aí, para a gente poder concluir esse aspecto. É interessante como tem umas coisas legais na Bíblia, né? Tipo aquela vez em que uma mulher tentou jogar toda a glória do Senhor Jesus Cristo, ela tentou jogar na figura da mãe dele. No meio da multidão, ela pega e grita: bem-aventurada a mulher que te concebeu, os seios que te amamentaram e tal. Idolatria, né? O que ela queria? Um dia das mães na igreja, né? Vamos esquecer do Senhor, né? Vamos exaltar, eu só sou o que eu sou por causa da minha mãe e tal, não sei o quê, né? O que Jesus fez imediatamente? Idolatria aqui não, né? Já jogou de volta ali, ó. Antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a seguem e obedecem, né? Essa é a ideia, né? Cuidado com idolatria, cuidado com coisas desproporcionalizadas. Não é assim que a gente faz, não é assim que a gente vive. O chamado para ser mãe é maravilhoso, mas ela não é uma deusa e não deve ser tratada como tal, né? Então temos que tomar muito cuidado com isso, certo? O mesmo Jesus que atacou aquela vez aquela mulher porque tinha idolatria no coração dela, é o mesmo Jesus que foi duríssimo com os fariseus porque eles não cuidavam do pai e da mãe deles, idosos, né? Então é o mesmo, dependendo da pessoa ele mudava, ele via, aqui tem idolatria no coração, eu tenho que ir nessa direção. Essa outra pessoa aqui precisa ir numa outra direção porque ela esqueceu essa esfera aqui, importante, né? Gente, a doutrina do chamado, ela encoraja uma contínua revisão de prioridades. Sempre as prioridades precisam ser revistas, porque qualquer esfera pode se tornar um ídolo, né? Então, não, a coisa mais importante da minha vida é a minha família. Por isso que eu não vou na igreja, porque eu tenho que cuidar aqui da minha família. Não, como assim? Né? Não, eu tenho que ensinar a Bíblia para meus filhos, então eu nem trabalhar no trabalho. Não existe isso aí. Na verdade, as esferas precisam ser atendidas de uma maneira equilibrada. De novo, é difícil você achar o equilíbrio certo. Muito difícil, né? A vida cristã é difícil, eu já falei isso, né? É óbvio que ela é difícil. Então, é complicado, por isso tem que pensar sempre, revisar prioridades, né? Os filhos vão crescendo, vai mudando. Eu não posso ficar em função da minha família a vida inteira e ficar mimando lá um marmanjo, né?
que tem que andar com as próprias pernas, é para o bem dele. Né? Então, agora que eu fiquei com mais tempo livre, né, se eu sou mãe, por exemplo, eu fiquei com mais tempo livre, eu tenho que rever minhas prioridades, porque senão eu vou acabar sendo o quê? Eu vou me transformar numa madame que fica em casa, daí vai do artesanato para a academia, da academia vai puxar com as amigas, né, e fica uma vida vazia. Né? Então, assim, ó, a gente precisa toda hora, o chamado, como eu falei antes, o chamado é dinâmico. Ele vai mudando o tempo todo, os filhos vão crescendo, né? As circunstâncias vão mudando. Né? Então, eu tinha lá meus filhos, de repente, agora eu tenho, está tudo indo bem, está tudo indo certo e tal, a família está numa determinada linha, de repente nasce uma criança, essa criança tem síndrome de Down. Vai mudar tudo. A atenção que vai ter que ser dada à esfera filhos vai ser muito maior, é óbvio. Óbvio, essa criança precisa de uma atenção maior. Talvez aquela carreira que a esposa fazia paralela à criação dos filhos não vai ser mais possível, não. Entendeu? Porque Deus disse, ó, agora mudou. Não é mais assim. Agora é redistribuição de prioridades aqui, ó. As tarefas agora é mais tempo aqui, menos ali e tal, né? Então, é muito interessante esse aspecto também. Temos que tomar muito cuidado com aquilo ali que eu coloquei, ó. Projeção, o auto-engano. Eu queria tanto ser uma pessoa que eu não sou. Como eu queria ser uma pessoa que eu não sou? Eu não sei, né, que eu quero ser uma pessoa que eu não sou. Eu acho que eu sou aquela pessoa. Esse é o auto-engano. Ai, como eu queria ser famoso como fulano. Como eu queria ser popular, né? Os adolescentes aí. Como eu queria ser popular como a fulana, como o cicrano e tal. Né? É muito perigoso isso aí. Muito perigoso. Né? Por isso que é tão importante aquele aspecto da habilidade. Você não deve opinar sobre a tua habilidade. Você não sabe. Você não sabe. Outras pessoas sábias que te veem, que te conhecem, que te amam, podem te dizer quem você realmente é, ou te ajudar pelo menos a entender quem você realmente é. Porque você ficar se auto-enganando, pensando que você é uma coisa que você não é, isso vai te levar para escolhas erradas, para caminhos errados. Certo? É muito comum a gente ficar imaginando que a gente vai poder fazer grandes coisas para o Senhor, se for fazer aquilo, se for fazer aquele outro e tal, né? Isso tudo é muito perigoso. Porque pessoas que te conhecem sabem que você não é assim, que você não está preparado para aquilo. Que aquilo ali é além das tuas possibilidades. Né? Não porque você é melhor ou pior do que ninguém, mas porque você é diferente, cada pessoa é diferente da outra. Deus fez cada um do jeito que ele achou que tinha que fazer. E cada um tem os seus problemas, as suas dificuldades. Né? Aqui é interessante que aparecem juntos aí 3 pecados capitais, né, dos famosos 7 pecados capitais. Né? Todos eles dificuldades pessoais, acho que a gente vai parar nesses aí, né? Todos eles aí são problemas seríssimos para a doutrina do chamado. Orgulho e arrogância. Se você é bem sucedido em alguma coisa, prepare-se, porque o orgulho e a arrogância vão aparecer. Né? Como fantasmas aí na sua realidade. Né? Então, muito cuidado até na própria caminhada cristã, em que conforme você vai caminhando, vai crescendo e vai atingindo alguma maturidade cristã, então você começa a traçar linhas e começa a dizer que quem não está dentro daquelas linhas não é cristão ou está fora e não sei o quê. Cuidado, hein? Cuidado com esse tipo de orgulho, esse tipo de arrogância. Isso aí é a essência do cristão farisaico, que não compreende que o caminho é um só, mas as pessoas estão em estágios diferentes desse caminho. E que elas precisam crescer dentro do caminho, cada uma à sua maneira e levada por Deus da maneira como Ele quer. É muito interessante, né? Um escritor lá do século XVIII, Bernard Mandeville, ele escreveu o seguinte: orgulho e vaidade construíram mais hospitais do que todas as virtudes juntas. Né? Porque o interessante é isso, as pessoas fazem o bem para aparecer, muitas vezes.
O Os Guinness coloca, né? Só Deus sabe quantas igrejas, sociedades missionárias, caridades, faculdades, cruzadas e atos de generosidade filantrópica gargantearam o chamado de Deus e fizeram avançar os egos dos seus líderes. Não, você é um servo. Você é sempre um servo. Não importa se você apareceu ou se não apareceu, se colocar uma foto tua na coisa ou não. Isso é indiferente e irrelevante. O importante é a glória de Deus. Então é assim, gente. Por causa do chamado, o que o chamado diz? Você é escolhido, você é importante, você é especial e eu te amo. É isso que Deus diz através do chamado. Ora, com esse tipo de pensamento, o orgulho está à espreita. É interessante porque, tradicionalmente, o orgulho era sempre considerado o principal, o pior e o mais mortal dos pecados, dos 7 pecados capitais, né? Só que o mundo moderno conseguiu transformar para que ele se tornasse uma virtude. Aquele indivíduo tem muito amor próprio, uma autoestima elevada, né? Tanto que os pais, eles passaram a criar os filhos como? Como passaram a criar os filhos para serem o mais desobedientes possíveis, porque é um líder. Vai ser promovido no trabalho. Na verdade, ele é só um menino mimado que vai querer que todo mundo faça a vontade dele, né? Quando Deus precisou de um líder, ele forjou um líder durante 80 anos, chamou ele já numa condição de humildade. O exercício, né, que eu pedi para vocês lá do Moisés, né? Lembram que Moisés tentou, lá quando ele tinha os seus 40 anos, ele tentou assumir uma postura de liderança diante do seu povo. Foi lá e matou um egípcio, lembram disso? Não estava preparado. Ele era só um indivíduo arrogante e orgulhoso, capaz de assassinar um outro ser humano só para ganhar status diante dos outros, certo? Deus mandou ele para o deserto de Midian para aprender a lição. Ficou lá 40 anos, lá aprendendo a ser a mais inferior profissão que é a de pastor de ovelhas, certo? Que qualquer um fazia. Durante 40 anos, aí sim, agora sim. Porque Moisés é o homem mais manso sobre a face da terra, ele é capaz de liderar o povo de Deus, 1 milhão de pessoas, numa caminhada pelo deserto. Não antes disso. Não antes disso. O mundo moderno mudou tudo, né? Indivíduos arrogantes, prepotentes, que se impõem sobre os outros, manipuladores, são encarados como lideranças naturais, né? Na verdade, são só meninos mimados, mais nada. Não pensam na coletividade, não servem, né? Pensam em si e na sua vontade. Isso é muito complicado. Já estamos com o nosso tempo estourado, né? Mas eu quero só falar rapidamente da inveja. A inveja está ligada ao orgulho. O Tomás de Aquino disse que a inveja é a tristeza pelo bem do outro. Inveja é a tristeza pelo bem do outro. Então é um dos pecados mais nojentos que existem, porque você se incomoda que um outro foi abençoado, né? É uma das coisas mais graves assim que a gente pode imaginar. A inveja, ela corrompe o chamado porque ela introduz o elemento de competição, né? Como orgulho, a inveja, pela própria natureza dela, ela é comparativa e competitiva. Ou como um escritor colocou, na verdade, o orgulho é que é competitivo e a inveja é o resultado do orgulho ferido na competição. O orgulho é competitivo, né? O C.S. Lewis, por exemplo, dizia que as pessoas elas não se orgulham de ser bonitas, inteligentes, ricas, elas se orgulham de ser mais bonitas, mais inteligentes, mais ricas. O orgulho ele é competitivo. Eu tenho que pisar no pescoço de alguém, senão não tem graça. O chamado subverte isso aí completamente, porque a dignidade de todas as pessoas é exatamente a mesma. Vamos encerrar o nosso tempo aqui hoje, lendo um texto bíblico. Lá em João, abram aí as suas Bíblias, que eu acho que aparece bem como que nós somos, né, ali com o exemplo dos apóstolos. João 21, versículo 18. Jesus está ali falando, Jesus já ressurreto, né, está falando com Pedro, e aí ele diz assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá
e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Isso aí nos lembra lá de Romanos 14:4, né? Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Imediatamente Pedro já se preocupou com o outro. Pô, mas e o outro ali, ó, o João ali, o que vai acontecer com ele? Não tem nada com isso. Eu sou o Senhor de vocês dois. Você não tem nada que saber o que eu vou fazer com ele. Se eu quiser fazer uma coisa com ele, quiser fazer outra coisa com ele, eu sou o Senhor, não você. E como a gente tem essa tendência que Pedro teve ali, né? De ficar preocupado com o que Deus vai fazer com o outro e tal, e em vez de segui-lo, que foi o que ele falou: segue-me, segue-me. Não, mas aí já tem o outro ali e tal. Que comparação, né? Comparação. Não tem nada que comparar. Deus tem um propósito para cada pessoa. No próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos terminar essa parte aí, falar desse. Só faltou esse preguiça e indolência e mais um slide. Né? Quase deu para a gente matar tudo hoje. E a gente percebe aí, eu acho que vocês perceberam, como a doutrina do chamado não encaixa com nada disso aqui. Então isso aqui tem que ser banido da nossa vida. Isso aqui é muito feio. Esses pecados aí, orgulho e inveja, são os chamados pecados frios. Porque eles não são tão assim gráficos, né, como a glutonaria ou a lascívia, né, que também são pecados capitais. Esses aí são mais elegantes, né, mas são os mais perversos e são os mais próximos de Satanás, né? Então isso aí são coisas que a gente tem que banir da nossa vida. Banir completamente. Agradecer a Deus pelo irmão sempre. Que bom que aquele irmão está ali. Que bom, que bênção. Né? E não competir, ou ficar com inveja, ou querer ser melhor que ele, ou pior que ele, não sei. Não tem competição, não tem comparação. Nós estamos aqui para trabalhar cooperativamente, não competitivamente. Então, isso que a gente tem que ter sempre em mente, em todas as nossas esferas. Né? Muito triste aí, casais competem entre si, na igreja, líderes competem entre si, membros da igreja desafiam os líderes, na sociedade, as pessoas não obedecem às autoridades, não obedecem às leis, tudo um desafio, uma competição, tudo isso aí não tem nada a ver com a doutrina do chamado, né? Que Deus nos abençoe e nos ajude para que a gente seja forte e consiga ser mais bem-sucedido no cumprimento do nosso chamado. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo tempo que tivemos aqui. Obrigado pela tua graça em nossas vidas. E abençoa-nos cada um no seu chamado, Senhor, que a gente possa ser orientado por ti. E muito grato, Senhor, por tudo que tu tens colocado na nossa vida. Que tu juntes a todas as bênçãos que nós temos um coração agradecido, como o poeta falou. É isso que nós te pedimos. Obrigado pelo tempo que passamos aqui, obrigado por esse local, pela oportunidade. Nós te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.